Salve pessoal! Hoje nesse vídeo eu vou responder a seguinte pergunta: por que a filosofia é tão difícil? Porque muitas pessoas têm vontade de ler livros de filosofia, mas acabam travando na dificuldade que um livro de filosofia proporciona. Então eu vou responder essa pergunta e vou tentar direcionar também dando algumas soluções para esse problema. Antes disso, não se esqueçam também de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar o nome de vocês no link que está aqui na descrição do vídeo para fazer parte da minha próxima turma do curso Filosofia 360 Graus. É um curso de filosofia que trata da história da filosofia e tenta entrar em todos os grandes nomes da filosofia. E a próxima turma já terá aí as vagas para o mês de setembro. Então coloque o nome de vocês aqui na descrição do vídeo, no link, para conhecerem todas as informações do curso. Vamos então ao tema do vídeo. Por que filosofia é tão difícil? Bom, é muito comum isso, né? Se nós pegarmos obras literárias, por exemplo, nós temos uma facilidade maior de lermos do que obras filosóficas. Ou obras de outras áreas, né? Como obras de história, obras talvez do direito, das ciências sociais, nem tanto porque, de certa forma, possui a mesma dificuldade que a filosofia possui, mas a filosofia, sim, ela acaba gerando dificuldade na leitura. Ler um livro de filosofia não é simples, é muitas vezes, ou a maioria das vezes, bem complicado. E eu acho que a dificuldade toda na leitura de um livro filosófico, além, claro, da escrita, porque isso depende muito do escritor, né? Se ele é um bom ou não escritor, se ele complica ou não, ele poderia simplificar aquilo que ele escreveu, mas está muito mais no assunto que é abordado pela filosofia. A filosofia, apesar de tratar de todos os assuntos e até mesmo dos temas mais banais possíveis, o que é o amor, o que é a beleza, o que é a justiça, aquelas perguntas que nós normalmente fazemos quando somos crianças, né? Por que está chovendo? Porque essas perguntas bobinhas, na filosofia, nenhuma dessas perguntas são bobas. Todas elas podem ser investigadas filosoficamente. Claro, né? Se nós entrarmos aqui em algumas questões cotidianas, nem tanto, mas quando nós tratamos de alguns conceitos básicos, aí sim a gente pode tratar via filosofia, via a ontologia, via a epistemologia, enfim. Então eu acho que a filosofia, por ser abstrata, por ser teórica, por ser especulativa, acaba muitas vezes investigando, indo tão a fundo, que o assunto se torna um tanto quanto complexo. Alguns diriam até tá viajando, né? Porque parece que não diz nada aquilo que está sendo dito. Mas a verdade é porque está indo à raiz, porque está indo aos fundamentos. E ao ir aos fundamentos, nós acabamos chegando num nível especulativo que as ciências, de modo geral, não têm essa preocupação. Então, eu acho que como primeiro ponto é esse, o nível especulativo, o nível de abstração que a filosofia propõe nas investigações. E como segundo ponto, num sentido mais prático, é que qualquer obra filosófica ela está inserida num contexto, portanto, na história da filosofia e numa área temática da filosofia. Então, qualquer obra, ela está lá dentro de um período histórico e, portanto, aquela obra está dialogando com o momento que ela foi escrita e o momento anterior, com a história do pensamento filosófico. E também ela está inserida numa área temática, porque aquela obra é uma obra de epistemologia, ou uma obra de lógica, ou uma obra de metafísica, ou de ética. Isso também é importante, por quê? Porque no momento que um autor lá no século XV vai discutir questões éticas ou questões epistemológicas, ele está discutindo com toda a história do pensamento da ética, toda a história do pensamento epistemológico. Não que ele esteja discutindo diretamente, mas ele tem como pressuposto isso, e muitas vezes conhecer a história do pensamento filosófico, a história da filosofia, e ter um domínio básico das áreas temáticas, ética, epistemologia, lógica, metafísica, estética, filosofia política e todas as demais, acaba sendo importante. Um leitor principiante, ele tenta ler uma obra filosófica, essa obra está inserida num tempo e numa temática e, portanto, acaba gerando toda essa dificuldade. Então, acredito que pelo nível de complexidade, de especulação, de abstração
E por sempre a obra estar em diálogo com a questão histórica e temática, isso acaba gerando algumas dificuldades. E aqui quando eu falo sempre, não no sentido de que toda a obra vai sempre falar da história do pensamento ou da parte temática, mas no sentido de que, dominando a história do pensamento filosófico e as áreas temáticas, a leitura se torna bem mais fácil, né? Então esse é o ponto que eu quis destacar. Vamos para os exemplos. Se nós pegarmos aqui, eu separei 3 obras de 3 níveis, fácil, médio e difícil. Se nós pegarmos aqui Discurso do Método do Descartes, eu considero essa uma obra fácil. Por quê? Porque a forma como Descartes trabalha com as argumentações aqui postas são fáceis de compreender. Eu vou citar o primeiro parágrafo da obra para nós entendermos isso. Então, primeira parte, primeiro parágrafo, ele diz: o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele, que mesmo os que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, não costumam desejar tê-lo mais do que o têm. Então, lendo a primeira frase aqui do primeiro parágrafo, a gente entende que ele está falando do bom senso, que ele está tratando aí da humanidade como um todo a partir do bom senso, e ok, então a gente consegue continuar a leitura entendendo o que ele colocou nessa primeira frase. Aí ele continua, e a gente vai aos poucos pegando um pouco aquilo que ele está colocando aqui. Então, tem muitas obras que são fáceis, que ao ler com calma, com cuidado, com um estudo ativo, nós compreendemos. Vamos para uma obra média. Separei aqui Ética Nicômaco, do Aristóteles. Então vamos lá. Então, primeiro parágrafo do início da obra, do livro 1 aqui. Toda a perícia e todo o processo de investigação, do mesmo modo todo o procedimento prático e toda a decisão, parecem lançar-se para um certo bem. Então, do Descartes, nós percebemos que ele está falando, e nós entendemos porque ele está falando do bom senso, da humanidade, beleza. Aqui ele já fala, né, toda a perícia, e aí nós temos que ver a tradução, né, qual o significado de perícia aqui, todo o procedimento prático, toda a decisão, da mesma forma, procedimento prático, qual o significado de um procedimento prático, aqui a partir de Aristóteles, e ele finaliza a frase, parecem lançar-se para um certo bem. Ou então existe o lançar-se aqui, mas como lançar-se? No sentido teleológico. E o que seria o bem em Aristóteles? Então vocês percebem que nós temos aqui, né? Até vou continuar aqui para vocês perceberem, né? É por isso que tem sido dito acertadamente que o bem é aquilo por que tudo anseia. Parece, contudo, haver uma diferença entre os fins. Ok? Primeiras 4 linhas aqui, né? Então ele fala do bem, dos fins, da questão mais ética, da questão teleológica, etc. Então essa é uma obra que eu diria, né, um exemplo que eu peguei aqui para médio ou fácil ou difícil a partir da minha leitura, claro, né? Não que exista um parâmetro universal que toda obra classificada aqui é média ou fácil ou difícil, né? A partir desse parâmetro. Não, a partir da minha experiência. Então aqui nós temos um livro que já é mais complicadinho e, portanto, conhecer o significado de telos, de bem, de decisão, de procedimento prático acaba sendo importante para entender o que o Aristóteles está falando aqui no início da Ética Nicômaco. Então não é tão simples assim como, por exemplo, nós vimos em Descartes, que nós entendemos facilmente a partir, mesmo não conhecendo muita coisa da filosofia. Aqui nós já precisamos ter um pouco do domínio da ética, em primeiro lugar, da área temática, e do pensamento grego, né, da história da filosofia. Então, é um pouco daquilo que eu falei, né? Conhecer um pouco da história da filosofia, conhecer um pouco das áreas temáticas acaba ajudando na compreensão de muitas obras. E aí eu finalizo os exemplos, né, com um livro mais complicadinho, bem mais difícil. Eu peguei aqui um livro, o livro 3 da Ciência da Lógica, a Doutrina do Conceito, do Hegel. Então vamos lá. E claro que aqui, né, nós temos a questão do autor, que é difícil, a maneira como ele escreve, mas também o nível de especulação que ele vai, e acaba sendo difícil. Então, imagine o seguinte, né, um principiante vai ler o Descartes, como eu citei. Ok, ele vai entender. Ele passa para Aristóteles, ele já vai ter mais dificuldade. Isso eu me insiro porque eu também comecei, o primeiro livro que eu li na faculdade de filosofia foi Ética Nicômaco, e eu comecei justamente com esse parágrafo e eu tive dificuldade. Só depois que eu entendi
toda a base do Aristóteles, da ética aristotélica, eu consegui entender melhor a obra Ética Nicômaco. Vamos para o Hegel como exemplo, então. Primeiro parágrafo também aqui. A faculdade dos conceitos costuma ser expressa em geral pelo entendimento. Nessa medida, ele é diferenciado da faculdade de julgar e da faculdade dos silogismos enquanto razão formal. Mas ele é, sobretudo, contraposto à razão. Desse modo, porém, ele não significa a faculdade do conceito em geral, e sim dos conceitos determinados, nisso dominando a representação de que o conceito é apenas algo determinado. E aí ele continua. Então vocês percebem que aqui já complicou bastante, né? E portanto nós temos que sim conhecer muito bem o pensamento do Hegel, os pressupostos gerais do pensamento do Hegel, do sistema, da dialética, e os pressupostos gerais para conhecer a ciência da lógica. Porque assim nós conseguimos entender melhor aquilo que ele vai trabalhar aqui nos 3 volumes, né? Esse é o volume 3 da ciência da lógica. Porque é uma leitura bem mais complicada do que, por exemplo, nós vimos em Descartes. Então nós temos que entender a questão do entendimento, da faculdade dos conceitos, da faculdade de julgar. Nós temos que entender o significado de razão que ele apresenta aqui, de razão formal, de razão concreta. Em poucas linhas, nós temos muito o que entender antes de compreender o Hegel, né? Por exemplo, só o termo entendimento aqui, o entendimento é a primeira parte do método dialético, porque o método dialético se dá a partir, né, do primeiro momento, que é o entendimento, a faculdade que abstrai, que isola os conceitos. Então a gente tem que entender o que é dialética, como ela funciona, tudo para entender como ele vai trabalhar a questão do entendimento aqui nessas primeiras 4 linhas do volume 3 da Ciência da Lógica. E é difícil, porque nós precisamos estudar muito. Então, para concluir, eu diria o que, né? Um principiante, alguém que está começando a ler filosofia, uma obra filosófica, vai ter sim dificuldade. Ele poderá escolher obras mais fáceis, e claro que essa é a minha dica. Começa pelas obras fáceis, porque há outras obras que são mais difíceis. É comum também as pessoas começarem por autores mais conhecidos, os filósofos mais pop, né? Como um Nietzsche, por exemplo. Mas Nietzsche é super difícil. E ao ler Nietzsche, nós não entendemos de início aquilo que ele está apresentando, porque ele trabalha também com muitas metáforas, ele trabalha de uma forma que não é tão simples assim entender para um principiante. Enfim, então eu diria, né, vamos com muita calma nessa hora, comecem pela base e vão construindo o prédio a partir dos pilares, né, aqui um pouco do pensamento cartesiano, né, do simples ao complexo. Por quê? Porque se tu for direto pro complexo, tu não vai entender e tu vai desistir, porque tu não vai entender. Tu pode passar um ano lendo esse livro e tu não vai entender. Então tem que parar, tem que conhecer melhor Hegel, tem que conhecer melhor a obra, tem que conhecer tudo aquilo que precisa ser conhecido para entender essa obra aqui. E ler filosofia é algo totalmente pesado, árduo, trabalhoso. Tu leva anos para ler um livro. Claro, para entender muito bem o livro, né? Mas com o tempo tu vai diminuindo esse tempo de leitura. Então hoje, em média, eu levo cerca de 1 mês para ler uma obra filosófica e a primeira leitura é entender bem, porque eu leio junto com a obra muitos comentadores e vou com muita calma e tudo mais. Mas eu tenho cerca de 8 horas por dia para fazer esse trabalho, né? Porque eu trabalho com isso, sou professor e tal. Mas ir com muita calma, ir da base, ir do simples ao complexo, começar com obras mais fáceis e começar construindo esses 2 pilares básicos, que são, né, a história da filosofia e as áreas temáticas. Então a minha dica é a seguinte: alguém que está iniciando os estudos vai encontrar dificuldade? Sim, com certeza. Não só quem está iniciando, mas quem está num nível avançado. Eu tenho dificuldade e eu estou há 20 anos estudando filosofia. Cerca de 20 anos já que eu estou no mundo da filosofia desde a graduação até hoje. Então eu continuo tendo dificuldade e eu tenho que suar muito, tenho que trabalhar muito para entender. Isso é muito comum. Então construa da base, vai do simples ao complexo, trabalhe muito com a questão da história e das áreas temáticas, porque isso acaba ajudando bastante, e vai aos poucos. Vai aos poucos, porque agora nesse ano tu, por exemplo, tu conheceu melhor Descartes, Nietzsche, Pascal, aí no próximo ano tu já conhece um pouco melhor de Kant, de Spinoza, aí no outro ano um pouco de Foucault, de Habermas, e com o tempo, com a vida, tu vai construindo esse edifício do conhecimento filosófico, né, que é super interessante e vale muito a pena.
Então, pessoal, quem chegou até aqui, comente aqui embaixo, filosofar é preciso. Não esqueçam também de colocar o nome de vocês na lista de espera aqui para a próxima turma do meu curso e nos veremos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.